Gravando. E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui dando sequência à nossa playlist chamada Doc.etc., uma playlist na qual a gente traz convidados e convidadas, né, pesquisadores e pesquisadoras sobre cinema documentário, não somente brasileiro, mas também latino-americano. E hoje nós temos Cristina Beskov. E aí, Cris, tudo bem? Tudo bem, e você, Fábio? Tudo certo também. A Cristina foi professora da UFSCar, ela é doutora em Meios e Processos Audiovisuais pela ECA, aqui da Universidade de São Paulo, a USP, e além de pesquisa sobre o novo cinema latino-americano, né, sobre o qual a gente também vai conversar, a Cristina também é realizadora, também é documentarista, e os seus filmes, digamos que tocam, margeiam, tratam de lutas sociais. Então, a nossa conversa aqui, como de costume, o nosso rolê vai ter cerca de 30, 40 minutos. O nosso propósito é montar uma série para vocês, uma playlist que possa servir de contato, né, com a produção acadêmica, que a gente possa conhecer não somente a produção acadêmica, mas de alguma forma também popularizar esse conhecimento, trazer aqui para o YouTube, junto com vocês, tratar de cinema, documentário, temas sociais. Então, vamos nessa. Cristina, me disse uma coisa. Eu tive contato com a sua tese, que é intitulada O Documentário no Novo Cinema Latino-Americano, El Nuevo Cine, Olhares e Vozes, de Geraldo Sarno, Brasil, Raimundo Gleiser, né, ou Gleiser, não sei como você prefere, Argentina, e Santiago Álvares, de Cuba, que você defendeu na ECA. Eu gostaria que você comentasse um pouco de como é que você chegou nesse tema. Eu sei, mas gostaria que você explicasse um pouco para a galera como é que você chegou nesse tema e como foi a feitura, né, da tese. E depois a gente entra um pouco assim no sumário, na construção do capítulo. Tá. Bom, primeiramente queria agradecer o convite, né, para participar desse bate-papo, que sempre é um prazer para mim falar sobre essa temática. Então, vamos lá. Esse tema do meu doutorado, ele começa a partir de um interesse meu sobre cinema latino-americano militante. Em 2008, eu já era realizadora audiovisual e fazia parte de uma produtora independente chamada Camará, de Comunicação e Educação Popular. E a gente começou a organizar uma mostra em Campinas, eu morava em Campinas nessa época, chamada Mostra Luta. E a ideia dessa mostra, que a gente organizava junto a outros coletivos, e posteriormente até criamos um coletivo chamado Coletivo de Comunicadores Populares, a ideia dessa mostra era dar visibilidade para filmes que abordavam as lutas sociais. Então, a gente começa a fazer levantamento de filmes brasileiros e também, em determinado momento, internacionais, que abordavam as lutas sociais. E é nessa época que eu começo a pensar sobre cinema latino-americano, começo a pesquisar e buscar informações, e surge o Nuevo Cine como uma história muito importante, né, do cinema latino-americano, e daí eu decido fazer meu doutorado sobre essa temática. Então, o tema da pesquisa surge a partir de um interesse como realizadora e como organizadora de uma mostra e curadora, enfim. E daí, em 2012, eu entro na ECA com esse projeto de pesquisa e com a Marília Franco como orientadora. Os cineastas estudados, os documentaristas, né, o Raimundo Gleiser, né, argentino, o Geraldo Sarno, brasileiro, e o Santiago Álvares, cubano, eles surgem a partir de um interesse meu por abordar a heterogeneidade das produções documentais. Então, esse é um dos critérios de escolha desses documentaristas, né? Então, na minha tese, até faço essa discussão, né, da presença de um documentário social, militante e revolucionário. Esses documentários, eles têm uma heterogeneidade na abordagem, né, temática e também na estética. Então, mas todos abordando as realidades sociais de seus países, né, de forma a denunciar as desigualdades sociais e
só que de diferentes maneiras, né? Alguns deles de uma maneira mais até interventiva, a gente poderia dizer, né? De não só denunciar, mas também intervir nessa realidade, né? O Raimundo Gleiser, por exemplo, fazia parte de uma organização política, né? E, inclusive, foi assassinado, né, pela ditadura militar argentina em 76. É um dos 30 mil desaparecidos, né, políticos da ditadura militar argentina. Então, enfim, esse objeto ele surge a partir desse interesse por entender essa história do documentário militante, político na América Latina. E o Nuevo Cine ele foi um movimento importantíssimo, né, de ruptura, né, em termos políticos, cinematográficos e estéticos, né, na América Latina. Sim, exato, legal. E a gente sabe que o novo cinema latino-americano, ele Nuevo Cine, ele é um tema, digamos assim, ele envolve muitos temas canônicos, né? Quem sabe a grande referência, para a gente que é pesquisador, a gente sabe que a obra A Ponte Clandestina, do Avelar, ela foi uma referência na sistematização, né, desse Nuevo Cine, talvez não sob esse signo, mas de alguma forma sob o signo do cinema latino-americano. E eu queria entrar um pouco na sua tese para a gente poder explicar para a galera aqui também, bater um papo para a turma, o que é a sigla NCL, né? E rapidamente, quem são esses três cabeças que você escolheu? E eu gostaria de, para poder entrar nesse assunto, destacar o seguinte: você destacou aqui na tese que você levou em consideração que inexiste, né, um estudo sobre as correlações entre as práticas, né? E aí você destacou agora essa heterogeneidade. Como é que isso se revelou? Como é que isso se mostrou na sua pesquisa? Uhum. Então, o objetivo inicial da pesquisa era relacionar os manifestos cinematográficos, que muitos desses cineastas produziram manifestos, né? São também elaborações teóricas sobre a sua própria produção, ou até vislumbrando novas produções, né? Então, eu queria estabelecer uma relação, um diálogo desses manifestos com as produções, com as realizações. E, né, um iluminando o outro, digamos assim. Então, por isso que eu falo sobre as práticas, né? Tem um capítulo da tese que eu analiso algumas dessas produções e estabelecendo uma relação também com esses manifestos, né? Então, por exemplo, o Estética da Fome, do Glauber, é um desses manifestos, né, que circulou muito nesse período, e com muita influência do Frantz Fanon, né, que era uma referência muito forte também desses cineastas. Então, eu começo pelos manifestos, né, a partir desses textos escritos pelos cineastas, e daí vou para as produções cinematográficas, pensando, né, como esses textos escritos e essas realizações dialogam. Sobre os cineastas, o Geraldo Sarno é um documentarista brasileiro, inclusive há pouco tempo, né, lançou um filme belíssimo chamado Sertânia, e ele fez parte da Caravana Farcas e do Cinema Novo. Então, ele, nesse período, né, da década de 60 e 70, que é o período que eu estudo, né, do Nuevo Cine, o Nuevo Cine latino-americano, ele tem como data de fundação o ano de 67, né, em Viña del Mar, no Chile, quando tem o primeiro encontro de cineastas latino-americanos no Festival de Viña del Mar. O Geraldo Sarno, né, nesse período, ele produz alguns documentários abordando a realidade social do Nordeste brasileiro. Então, essa era uma temática muito forte do cinema novo, não só nos documentários, né, como também em filmes de ficção. Então, o Geraldo Sarno eu trago para discutir esse cinema social de denúncia dessa realidade, que até então estava muito pouco presente nas telas de cinema. Então, o Geraldo é um dos cineastas que eu estudo, que eu escolho como um documentarista brasileiro. O Raimundo Gleiser é um cineasta argentino, que fez parte de um grupo chamado Grupo Cine de la Base, que era um grupo de cinema militante, que ele atua na clandestinidade, e na década de 70,
não só produzindo filmes, como exibindo filmes. Eles faziam exibições de filmes em praças, em sindicatos, filmes militantes, e também produziam filmes para apoiar a luta, né, dos trabalhadores, da classe operária. E o Grupo Cine de la Base era vinculado a uma organização chamada PRTERP, Partido Revolucionário dos Trabalhadores, Exército Revolucionário do Povo. E o Santiago Álvares, que é o terceiro cineasta, né, documentarista que eu estudo, que é o cubano, e tem uma história interessante, porque ele começa a fazer filmes após a Revolução Cubana, quando é fundado, né, o ICAIC, o Instituto Cubano de Arte e Indústrias Cinematográficos. E ele entra no ICAIC com um cargo político e dirigindo o noticiero ICAIC latino-americano. Mas ele passa também a realizar cinejornais, né? O noticiero era um cinejornal que dura 30 anos, e com o tempo ele passa também a fazer os documentários. Então ele se torna o principal documentarista cubano, né, pós-revolução, e era o cineasta que acompanhava o Fidel nas viagens, né, pelo mundo. Então ele se torna um cineasta após os 40 anos, que é um dado interessante, e com uma produção política muito importante, não só para a história de Cuba, mas para a história de diversos países, né, nesse período da Guerra Fria, e passa a desenvolver uma estética experimental, né, uma linguagem muito interessante, né, que a gente pode chamar de uma colagem cinematográfica, né, em que a música exerce um papel fundamental nessa experimentação. Então, são esses três cineastas, né? E daí, e para mim, eles representam essa heterogeneidade, né? O Geraldo Sarno fazendo um filme de caráter social, que a gente poderia chamar até de investigativo, né? Que tem esse caráter de denúncia, de alguma maneira também sociológico, mas de investigar, né? De mostrar determinadas realidades que até então eram muito pouco mostradas no cinema. O Raimundo Gleiser com cinema militante, clandestino, que também denuncia, mas eles tinham um envolvimento direto também, né, com a luta, né, e vinculados a uma organização política. E o Santiago Álvares com cinema vinculado ao Estado, né, num processo revolucionário. Então, são todos filmes, são todos cineastas engajados, mas de diferentes maneiras, né? E com filmes completamente diferentes em termos estéticos e na abordagem que eles fazem também das realidades, de acordo também com as realidades nacionais, né, de seus países. E como é que é assim? Porque para quem está ouvindo a gente, para quem está acompanhando a gente, quando a gente fala documentário social, documentário militante, documentário político, aparentemente, digamos que no senso comum, existe uma semântica em comum, né? Então você fala, mas espera aí, então é tudo a mesma coisa, porque de alguma forma a gente entende, a gente sabe que o cinema dos anos 60, tanto em grande parte o ficcional, mas sobretudo o documentário, ele é né, como se costuma dizer, ele é uma alça de mira, né, contra a realidade, principalmente contra o poder, né? Então ele está do lado dos vencidos, ele está do lado das minorias, dos subalternizados, como uma forma um veículo de transformação social. E em grande medida essa é a tomada, digamos, é o olhar que molda, né, não somente as imagens, mas os textos do NCL. Agora, para a galera que está acompanhando a gente aqui, mesmo que rapidamente, como é que você entende, como é que você desenvolveu o que é documentário político, social e o militante? Como é que a gente poderia traduzir isso aqui para a turma? Se existe, quais seriam as nuances ou então as diferenças? Uhum. Eu acho difícil, né? Muitas vezes esses documentários, né, se cruzam, né? Sim. Essas definições foram estabelecidas na minha tese, mas para fazer essa diferenciação, mas muitas vezes tem um entrecruzamento, né, entre esses filmes. Mas
Quando eu falo de documentário militante, é esse em que o cineasta é diretamente vinculado à luta, né? E à realidade que ele está denunciando. Então, tem um envolvimento, né, para além da produção cinematográfica. Tem um engajamento desse cineasta, né, com essa causa. Então, eu acho até ruim a gente colocar essas categorias em caixinhas, né? Sim. Enfim, a ideia é mais a gente trazer essas definições para a gente fazer o debate, né? Para levantar esse debate do tipo de filme que aborda as realidades sociais. Então, mas quando eu diferencio é mais por aí, né? O documentário militante, ele tem um engajamento do cineasta, né? E o documentário social seria esse que denuncia, né? Mas não necessariamente intervém. E daí é um debate longo também que se fez no período, né? O próprio Jorge Sanrinês, boliviano, também trouxe esse debate, né? Numa mostra, num encontro de cineastas, falando que não bastava denunciar, era necessário intervir, né? Era necessário mostrar as causas, né, das mazelas, né? Enfim, que o povo estava cansado de saber das suas dores. Então, é um debate muito feito também, né, no período, né? Sobre esses filmes que estavam sendo feitos, né? Uhum. É até um texto do... Enfim, esse texto eu até coloco aqui na minha tese, que foi apresentado em Mérida, né? Esse manifesto do Jorge Sanguinês. E ele é muito bonito também. Eu tive até a oportunidade de traduzir para uma mostra que a gente organizou aqui em São Paulo, no Centro Cultural São Paulo, que foi uma retrospectiva dos filmes do Sanguinês. Então, ele está Legal. disponível também. Muito massa, e é bem isso, né? Porque, na verdade, como a gente carece de ferramenta teórica, então no texto a gente tem que se esforçar para poder meio que categorizar, classificar. Mas na prática, numa conversa assim, quando você está assistindo aos filmes também, é, a imagem e a realidade se impõem antes da classificação, né? Ou seja, o que está em jogo ali, na verdade, é uma diversidade de imagens e, como você coloca, uma heterogeneidade de imagens da América Latina também, né? Isso é bem legal de notar. Tem uma coisa que me chamou a atenção na sua tese, isso da primeira vez que eu li, já, enfim, já tem um tempo já, e eu peguei e voltei para a nossa conversa, que você se valeu do termo campo, né, para poder construir os capítulos. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui para a turma ver, né? O capítulo 1 se chama Um Novo Campo Fílmico, aí é latino-americano. Depois você faz o campo documental, o campo da projeção. O capítulo 4 é o campo revelado e depois o campo velado. Da onde veio a ideia de tomar a palavra campo, né? E como é que, para a turma que está acompanhando a gente, que está afim de entrar no mestrado, no doutorado, enfim, que, digamos, né, anseia pesquisa acadêmica também, sobretudo no campo da história, cinema e da análise fílmica, que como é que você pensou a estrutura da sua tese, como é que você pensou essa semântica, esses signos, o que você tinha em mente quando você usou o campo, né, como estruturação? Conta um pouco para a gente a respeito disso. Uhum. Bom, a estrutura da tese demorou para sair, né? É sempre um processo. O ponto de partida foram os manifestos, como eu disse, daí eu parti, né, para análise fílmica. Uma das questões era abordar esses filmes que foram desaparecidos, destruídos, né? Porque eu estudei esse período na América Latina, onde muitos países estavam imersos, né, em ditaduras militares. Então, né, o próprio, né, muitos filmes foram também censurados, desaparecidos, né, velados, né, como é o título de um dos capítulos, né? Sim, Então, sim. não sei, eu acho que é uma pergunta, eu teria que relembrar isso, né? Eu já defendi foi em 2016, né, a defesa dessa É. tese. Então, como é que eu cheguei nessa estruturação dos capítulos? Enfim, para mim era importante, em primeiro lugar, né, fazer uma abordagem do campo documental, né? O meu foco, né, de pesquisa eram os documentários, né, desse período. Os documentários revelando uma realidade, até então muito pouco mostrada nas telas de cinema. E
Então, daí a ideia do campo revelado, né? Esses filmes também revelando uma realidade nas telas de cinema. E a contraposição com o campo velado, né? Que foi esse campo que foi apagado, né? Teve um campo cinematográfico nesse período que foi apagado, literalmente apagado, né? Pessoas foram assassinadas, né? Filmes foram destruídos. Então, alguns desses filmes estão desaparecidos até hoje. Então, a ideia era contrapor isso, né? A revelação de uma realidade social nas telas de cinema, ao mesmo tempo que esses países estavam sendo tomados por ditaduras e esse cinema também estava sendo perseguido, né? Então, o Novo Cine, ele foi interrompido. Esse movimento cinematográfico, né, foi interrompido, porque em determinado momento não era mais possível realizar encontros, realizar mostras, e então, né, esses golpes militares realmente interromperam esse processo. Aham. Mas não sei também se eu respondi a sua pergunta. Sim, eu creio que sim. Eu creio que sim. E a partir dela, então, a partir das colocações que você fez, que sugestões que você daria para quem está, digamos, se envolvendo agora com pesquisa de mestrado, ou então até mesmo de doutorado, no campo da história e cinema, ou então no campo da análise fílmica, né? Porque, enfim, a gente sabe que, como é que eu posso dizer isso? Às vezes a gente aprende a coisa tarde demais, ou seja, quando o texto está pronto, ou então quando está publicado, que você fala, puta, se eu pudesse fazer de novo, cara, eu começaria, sabe, o caminho das pedras, ou então alguma coisa assim, algum sinal de astúcia ou sagacidade que ajudaria muito todo o processo, né? E, eventualmente esse tipo de coisa acontece. Enfim, mas que sugestões que você daria para a galera que está começando a pesquisar? Eu não sei se eu conseguiria dar sugestões muito fora dessa cartilha, né? Mas, enfim, levantamento bibliográfico, eu acho que, né, tentar fazer um levantamento bibliográfico extenso sobre a temática que você está estudando e buscar um recorte. Eu acho que uma das questões principais, né, quando a gente desenvolve uma pesquisa, ainda mais quando tem um prazo curto, né, o mestrado e o doutorado um pouco maior, é o recorte. É a gente não se perder com a dimensão, né, da pesquisa. Então, estabelecer um recorte. E eu acho que esse eu acho que é a etapa mais importante de uma pesquisa, o recorte. E a partir desse recorte, o aprofundamento, né? Então, você começa de maneira ampla, né, com esse levantamento do objeto, daí um recorte e o aprofundamento. E daí eu acho que a frequência de pesquisa e escrita, eu acho que isso é muito importante. A frequência, né? Você manter uma disciplina, né, de estudo, né, de pesquisa, de escrita, de maneira planejada, né, organizada, né? Legal. Enfim, eu acho que eu diria isso, né? Porque a pesquisa ela vai mudando muito, né, no processo. Isso é muito comum. A Sim. gente, com aprofundamento, a gente vai levantando novas questões e então, se a gente consegue, né, ter um trabalho cotidiano, né, de pesquisa, de escrita, eu acho que isso facilita, né? Porque é muito comum você fazer um trabalho extenso de investigação, de pesquisa, de estudo e deixar a escrita para o final, por exemplo. Uhum. É uma das questões, né? Daí a tendência é a gente ficar um pouco afobado nesse processo de escrita, né? Então, eu acho que ir escrevendo desde o início é importante. Mas, enfim, cada um tem seu processo também, né? Eu acho difícil ter uma receita. Então, É. até porque os insights muitas vezes demoram para sair, né? Então, enfim, eu acho interessante. Isso tem a ver com o processo criativo acadêmico, né? E os prazos sufocam muito a gente, né? Aham. Então, eu me senti bastante pressionada pelos prazos. Porque muitas vezes a pesquisa vai tomando um corpo no final.
no final do processo, no final do prazo, né? E minha pesquisa envolveu 3 países, e pesquisa em 3 países também, né? Eu fiz pesquisa na Argentina, lá eu fiz o doutorado sanduíche também, eu fiz um intercâmbio lá. Depois eu fui para Cuba, passei na Argentina eu fiquei, eu fui em 2 períodos, né? Fiquei 2 meses inicialmente, depois mais 6 meses, pesquisando nos arquivos de lá, fazendo entrevistas. Daí em Cuba eu fiquei 1 mês, foi uma imersão, que eu fiquei lá 1 mês né, pesquisando os arquivos da Cinemateca. E no Brasil eu também, e lá também fiz entrevistas em Cuba. E no Brasil, né, eu também fiz pesquisa na Cinemateca e também entrevistei o Geraldo Sarno, também fiz algumas entrevistas por aqui. O próprio Avelar, entrevistei o Avelar também. Inclusive, eu nem publiquei essa entrevista ainda, mas... Então, você também organizar essa metodologia é muito importante, né? No meu caso, eu recorri muito à história oral, para mim foi importante, e também a arquivos, né? Levantamento desses arquivos em algumas instituições. Então, foi um levantamento gigantesco, eu fiz um levantamento muito grande de material, e até hoje, assim, eu não terminei de analisar. E pesquisa é isso, né? Tem muito arquivo que eu até hoje não consegui analisar. Então, essa questão do prazo, né, e organizar a escrita de acordo com esse prazo é muito importante, né? Chegou um momento que eu tinha muito material e eu tive que fazer alguns recortes, mas o prazo foi algo que Pegou. que foi complicado. Então é isso, foi um levantamento muito amplo. Mas é processo de pesquisa, de escrita, e a gente vai aprendendo. Eu acho que... Legal. E você enfim, você também é realizadora, também é documentarista, e você também produziu, eu digo, audiovisual durante o doutorado e pensou de alguma maneira como é que as filmagens, né, ou então até mesmo, digamos, o dispositivo cinematográfico, a filmagem também poderia de alguma forma ajudar você na pesquisa? Ou você esperou terminar a tese para depois seguir produzindo? Como é que foi isso? Então, durante o doutorado, eu fiz gravações dessas entrevistas, né? Daí voltadas para a pesquisa. Mas e tem esse projeto que ainda está em processo, que é de fazer um documentário sobre essa temática, né? Eu estou ainda levantando recursos, né? Enfim, mas a ideia... Eu fui fazendo essas entrevistas eu brinco que era uma equipe de uma pessoa só, né? Eu ia com minha câmera, com meu tripé, com meu equipamento de som, Legal. e daí, porque enfim, como eu também sou realizadora, eu achava importante também registrar isso em vídeo, né? Já que eu tinha como Sim, fazer isso, então não foi um registro, né, do jeito que dava para fazer, né, de maneira precária, né? Porque o ideal seria ter uma equipe, né, que fizesse imagem, som e que eu ficasse, né, de entrevistadora. entrevistando. Mas eu conciliei essas funções e então foi o que eu consegui realizar, né, ao longo da pesquisa. Então foram 17 entrevistas, acho que 17 entrevistas com cineastas do Novo Cine latino-americano e também com pesquisadores, né, crítico de cinema, né, o José Carlos Avelar. Parte dessas entrevistas eu já publiquei em revistas, mas algumas, né, algumas poucas, na verdade, mas elas foram todas transcritas e eu estou, enfim, me organizando para continuar a publicá-las e também para continuar a produção desse documentário. Então, ele ainda está em processo, é um documentário que ainda está em processo, que já tem muitas entrevistas, mas que ainda não... Eu estou pensando como dar continuidade. Você tem o quê? Cerca de 17 a 20 horas gravadas? Não, eu não sei agora de cabeça. Mas você deve ter muito material e muito material valioso, então, né? Sim, são dezenas de horas Isso, gravadas. é. Agora eu não sei de cabeça, teria que ver na tese, mas eu acho que eu coloco Nossa. isso em algum Eu não momento. me lembro de onde disso possa estar, mas se estava aqui em algum lugar eu não vi o número. Mas é bem interessante isso, hein? É bastante coisa.
E com certeza vai ser um documentário super relevante, porque, bom, eu não sei, você que é a especialista no tema, mas eu diria que um documentário a respeito do novo cine, me parece que a proposta é essa. De alguma forma, um acabamento fílmico a esse respeito seria, enfim, se não pioneiro, mas seria um marco, não? Uma referência. Então, tem documentários sobre o Novo Cine que foram feitos nesse período, né? Mas realmente, visto, né, do momento atual, eu desconheço, né? Se tem alguma coisa em processo, eu não saberia dizer, mas foram feitos alguns documentários nesse período, com entrevistas. Eu teria que Legal, agora hein? do Peter Schumann, né? O Peter Schumann fez um documentário. Depois eu vou pegar E esses links com você para poder deixar aqui na descrição do vídeo também. depois, e depois, enfim. Mas é isso, é um Ah, período tudo que bem. dialoga muito, né, também com esse momento atual, né? Então a ideia é fazer esse documentário à luz atual, né? Enfim. Sim, sim. Entendi. Bem interessante. Depois eu vou pegar os links com você para a gente poder deixar aqui, né, na descrição para a galera também procurar conhecer. E vamos lá, então, para a gente poder chegar no seu lado da realização, os seus curtas, né, as suas produções que eu vi, a gente também vai deixar o link aqui embaixo para me lembrar dos nomes: Areia, Tijolo, Limão e Entre Espaço, certo? Me diz uma coisa, você disse que as produções envolvem lutas sociais. Como é que é isso? Como é que você está vendo a produção de documentário hoje? Como é que você está se envolvendo com isso? Fala um pouco para a gente a respeito dessa dimensão, né, da realização de filmes. Bom, então vamos lá. Eu comecei a minha formação é jornalismo, né? Mas desde a graduação eu já comecei a ir para a área do audiovisual, fiz estágio numa TV comunitária e desde então eu passei a me interessar por documentários de denúncia. E daí em 2007, 2008, eu criei junto com mais dois amigos, né, uma produtora independente chamada Camará, né, como eu já falei. E daí a gente começou a fazer documentários para registrar mobilizações, manifestações, né, movimentos sociais, né, documentários que eu chamaria de documentários militantes, né. Então, a gente também, né, fazia registro de passeatas, né, de atos políticos e chegou a fazer alguns documentários para sindicatos. Então, é nesse período que eu começo a fazer documentários, né, o chamado a Cobrar é um desses filmes. E, enfim, a proposta são documentários que abordem a realidade de maneira crítica e dando, eu não gosto dessa expressão dar voz, né? Mas que tem essa intenção, né? De mostrar o outro lado, né? Mostrar o lado dos movimentos sociais, né? Das lutas populares. Então, enfim, desde então eu não parei de realizar. Claro que com intervalos, né? Aqui em São Paulo eu fiz parte também de uma agência de vídeo-reportagem chamada Pavio, e também, né, durante um período chegamos a publicar né, vários vídeos na internet. E eu também tenho uma trajetória independente, né, como realizadora. Então, alguns projetos que eu realizo, né? Esses dois documentários que você citou, o Entre Espaço e o Areia, Tijolo e Limão, são curtas-metragens que foram feitas para a Usina, que é um coletivo de arquitetura aqui de São Paulo, que trabalha com construção de moradias populares.
e são documentários que abordam a relação, né, entre arquitetura e política, né, e movimentos que lutam por moradia. Então, esses documentários eles foram feitos para Bienais de Arquitetura, né? Um deles para a Bienal de Arquitetura de Lisboa e o outro foi feito e foi exibido em Montreal, na França. Daí foi um tríptico audiovisual, foi uma instalação audiovisual. Né? Mas bem os dois interessante. abordam essa relação de arquitetura com política, né? E os movimentos que lutam por moradia. Não sei se você chegou a assistir. Sim, eu vi. Uhum. Eu vou deixar o link aqui para a turma também conferir. Ficaram bem legais, ficaram bem legais. Inclusive o Pinheirinho, né, é aqui na cidade de São José dos Campos, né, onde eu estou. Então eu assisti muito daquilo com uma certa memória histórica, digamos assim, porque eu estava lá vendo as coisas acontecerem, entendeu? E você está envolvido em alguma produção hoje? Para você convidar a turma para poder acompanhar nas redes sociais, o que você está produzindo hoje? Bom, atualmente eu estou no processo de pós-produção de um documentário em longa-metragem, que é um documentário sobre o CPV, que, enfim, inclusive foi tema de uma dessas reportagens que eu fiz junto à Pavio, essa agência. E o CPV ele foi uma entidade de apoio às lutas populares muito importante, principalmente nas décadas de 70, 80 e 90, que eles armazenavam arquivos populares, produziam também materiais de apoio às lutas populares, né, materiais de formação política, e também foram construindo um grande acervo sobre a classe trabalhadora. Então, o CPV é o Centro Pastoral Vergueiro, que depois virou o Centro de Documentação e Pesquisa Vergueiro, e durante décadas eles fizeram esse papel de memória das lutas populares. Então, eu estou no processo de pós-produção desse documentário, um documentário de entrevistas e arquivos, que aborda essa história dessa entidade, né? Uma entidade de apoio às lutas populares, que foi muito importante também no combate à ditadura militar no Brasil. E durante décadas eles foram armazenando materiais do país inteiro, né, de sindicatos, de movimentos sociais, movimentos populares, materiais diversos. E esses materiais que em geral não se juntam, né, por exemplo, numa biblioteca, né? Então, desde panfleto até bandeira, até cartilha, não são livros, né? Também livros, mas não são só livros. Então, são materiais diversos, arquivos diversos sobre as lutas populares. E são quase 1 milhão de itens. Caramba! É um arquivo gigantesco, né? É dos maiores acervos, se não o maior acervo sobre as lutas populares no Brasil. E ele foi doado recentemente para o AEL, que é o Arquivo Edgar Allan Roh, da Unicamp. Esse acervo estava num espaço que ele estava correndo o risco, né, de desaparecer, porque era um espaço que não era adequado para armazenamento, né, de arquivos. Então, ele foi doado para o AEL há pouco tempo. E daí eu estou fazendo esse documentário, ele faz parte de um projeto de memória, né, do próprio CPV, um projeto que envolve esse documentário, o lançamento de 2 livros, um projeto de história oral. Eu fiz esse documentário junto com uma historiadora, a gente fez as entrevistas juntas. E daí é isso, eu estou finalizando, estou no final da edição, estou naquele processo de fazer escolhas. Enfim, estou muito massa. na fase final. E tem como a galera acompanhar nas suas redes sociais, ou então tem algum site específico para poder acompanhar você e acompanhar também as suas produções? Essa parte, né, de divulgação, enfim, tinha que melhorar. Mas, enfim, eu tenho minha página do Facebook e o Instagram. Mas sobre esse projeto em especial, eu publiquei pouco. Mas, enfim, com certeza, quando tiver alguma informação, eu vou publicar. Ou no meu Instagram, ou no Facebook. Legal, bacana. Conta com a gente também, assim que você publicar, querendo voltar aqui para a gente poder conversar também e trazer o filme, a divulgação,
né? Ou então eu também estou aí contigo, o que for necessário para a gente poder divulgar o trabalho, pode contar com a gente, Ah, beleza? obrigada. E para a gente poder terminar, uma coisa que eu sempre peço para os convidados e para as convidadas, o que que você está assistindo hoje e o que que você recomendaria para a galera e fala, meu irmão, para tudo e veja esse filme. Se não for documentário, tá tudo bem, entendeu? Mas assim, o que que você está assistindo que você fala, é isso daqui que está tocando o meu dia a dia. Você está assistindo alguma coisa? Que eu acho que o filme que eu recomendaria atualmente é o Sertânia, daí, né, já que é um dos cineastas que eu estudei, eu gostei bastante. Ele está circulando em alguns espaços e eu acho que deixaria essa dica, né, do Sertânia. Assim, Legal. né? Acho que Legal. seria. Eu vou procurar o trailer, né, do filme e até mesmo, claro, eu vou deixar aqui para a turma também as referências, né, do Glazer, do Álvares, né, do Sano também. A gente vai deixar tudo alinhado aqui na descrição do vídeo para vocês, porque daí vocês podem procurar saber mais, não somente sobre a tese da Cristina, claro, vai estar aqui para vocês, sobre os cineastas que ela estudou, tá legal? Os links dos filmes dela, das produções também estarão aqui. E depois o Sertânia, melhor dizendo, o Sertânia também vai estar aqui por último lá embaixo, na ordem da conversa aqui também. Aí você pode entrar também um pouco no espírito, não somente do novo cinema latino-americano, mas evidentemente também do documentário contemporâneo. Tem uma sugestão, eu lembrei de uma cineasta que eu tive contato recentemente, que é a Dácia Ibiapina, do Piauí, que é uma documentarista incrível. E há pouco tempo eu vi um filme dela chamado Cadê Edson, que aborda também a luta por moradia. Então, é um filme que circulou em alguns festivais recentemente. É um filme que, enfim, é uma cineasta que também me instigou bastante. Então, Legal, hein? e é alguém que eu Cadê, tive que... cadê Edson? É o nome do Cadê filme. Edson? Cadê Edson? Da Dácia Ibiapina. Tá. Então nós temos aí mais uma referência e depois eu pego os links com você, alguma coisa que você queira disponibilizar para a turma também. Eu deixo aqui na descrição do vídeo. E o É Tudo Verdade, né? Que vai começar agora. Então, Uhum. que é um festival que eu costumo acompanhar, né? Todo ano. Sempre. Vai começar agora dia 8 de abril, vai até dia 18, né? Online. Então, é um Exatamente. festival, né? Para quem gosta de Exatamente. documentário, vai É, ter uma programação também sempre. ele é sempre muito atraente, né? Ele é sempre muito rico, na verdade, né? A cada ano você tem uma surpresa boa ali, alguma coisa acontecendo de diferente. Eu sempre saio do É Tudo Verdade com uma sensação de, putz, é uma coisa que você espera o próximo ano, porque você sabe que renova, né? O seu olhar, a maneira de você ver o mundo, você encontra gente nova, no sentido de realizador, realizadora, enfim. Fica aí a dica para a turma também. Legal. Você gostaria de deixar algum último recado, alguma última dica para a turma? Não, acho que é isso, né? É importante a gente se cuidar, né? E continuaremos resistindo, né? Tamo junto. Legal. Obrigado pela participação, obrigado pela paciência, né? A gente levou bastante tempo aqui para a gente poder se encontrar, porque, afinal de contas, a realidade também se impõe, adversidades aqui e ali, e eu agradeço imensamente a sua compreensão, a sua paciência, para que a gente pudesse realizar esse encontro. E aí a gente segue juntos, adiante, o que você precisar, pode contar com a gente aqui também. Tá. Muito obrigada, Fábio. Valeu. A gente Obrigadão. Tchau, até tchau. mais. Tchau. Tchau.